Olá, amigos telespectadores da Rede América de Televisão, vocês que nos sintonizam aqui em Pouso Alegre, em Bueno Brandão, em Três Corações, na capital mineira, Belo Horizonte, e também na região metropolitana, e vocês, é claro, aí de São José do Rio Preto, Mirassol, e, é claro, todo o Brasil, todo o mundo, através da Rede Mundial de Computadores, no nosso canal no YouTube, youtube.com/user/lucas80. Esse e outros programas estão disponíveis para que você possa acompanhar a qualquer momento, né, compartilhar com seus amigos, e a gente sempre traz aí uma utilidade pública, uma prestação de serviços, algo que é muito interessante para que você possa cada vez mais melhorar o seu conhecimento e saber o que tem de novidade. E hoje a gente tem a grata alegria de receber o Dr. Amaury Ludovico dos Santos, ele que é advogado previdenciarista, professor da Faculdade de Direito do Sul de Minas, membro ativo aí, com grande participação na OAB, tanto na 24ª subseção de Pouso Alegre, como na OAB a nível estadual, sempre representando a classe advocacia dos advogados, né, essa classe que sempre está defendendo os direitos da população, e sempre também trazendo convidados importantes, como o doutor Igor Vilas Boas Ortigara, que ele é advogado especialista na área do consumidor, e que hoje é um tema que a gente vai falar, que a gente sempre recebe perguntas, a gente tem o nosso quadro Direito do Cidadão também, com a participação da população, inclusive na Rádio Educativa Univaz, a gente vê muita gente questionando a respeito de empréstimos consignados, quando que as pessoas fazem, são autorizadas a fazer, quando, de repente, já cai na conta do aposentado um empréstimo que ele nem pediu e que está lá e muitas vezes acaba usando. Enfim, hoje a gente está aqui para falar sobre esse assunto. É um tema que envolve direito do consumidor, envolve aposentado, e hoje o doutor Amaury Ludovico traz o convidado especial, o doutor Igor, participando, ele que também atua no PROCON da cidade de Inconfidentes, aqui no sul de Minas, e está participando para a gente debater e falar esse tema muito importante, que é empréstimos consignados, o que vale, como que a população deve ficar atenta. Vou pedir para o doutor Amaury apresentar hoje o nosso convidado e a gente juntos ter essa troca de ideias, e você de casa, é claro, nos acompanhando de antemão, agradecendo a sua audiência. Doutora Amaury, doutor Igor, primeiramente, obrigado pela presença e a participação de vocês hoje no programa. Boa noite, Lucas. Boa noite, doutor Igor. É um prazer novamente estar aqui no programa, esse programa que é um sucesso e cada vez mais esclarecendo a nossa população. O tema de hoje é extremamente importante, porque nos traz uma reflexão de problemas que vêm acontecendo no nosso dia a dia. Então, a gente faz aqui um retrospecto que durante muitos anos os trabalhadores desenvolvem a sua atividade, antes com 30 anos, os homens e as mulheres com 25, quando era possível uma aposentadoria proporcional. Depois nós passamos aí para os 35 anos, os homens, e 30 anos as mulheres. E depois da emenda 103 de 2019, nós tivemos aí várias regras de transição. Então, isso quer dizer que o trabalhador, ele não tem assim tanto tempo para ficar acompanhando os problemas sociais que acontecem no dia a dia. Então, ele se dedica a sua vida, à sua profissão, para poder cuidar da sua família, para poder ter uma vida melhor, e, de repente, nós nos vemos aí envolvendo com uma infinidade de fraudes que causam um desgaste muito grande e que colocam, às vezes, em risco toda uma vida, né? Prejudicando aí a sua família. Então, os temas que a gente vai trabalhar hoje é exatamente para esclarecer a nossa população e trazer as novidades, o que pode ser feito nesse sentido. Nosso convidado de hoje é o doutor Igor, que é um advogado brilhante, que traz aí um grande exemplo para os jovens advogados nessa perspectiva de entender que a advocacia ela é transformadora. E quando a advocacia ela é transformadora, ela inspira os novos advogados e os colegas. Então, doutor Igor, a palavra é sua. Eu gostaria que você esclarecesse aí como que ocorre esses empréstimos consignados, qual o tempo que as pessoas têm para pagar e que prejuízos eles podem trazer. Bom, boa noite, professor Amaury. Obrigado pelo convite. Boa noite ao Lucas, que está aqui como nosso anfitrião.
E boa noite a todos que nos acompanham no programa Sul de Minas em Foco. Para mim é uma honra estar aqui com o professor Maurício, que foi meu professor na Faculdade de Direito Sul de Minas, e estar aqui falando para a população algo que vem acontecendo com muita frequência. Atualmente eu estou no cargo de gestor, de coordenador do PROCON de Inconfidência, e lá eu me deparei com um grande número de reclamações referentes à contratação indevida de empréstimo consignado. E esse empréstimo consignado, professor, ele acontece da seguinte forma. Muitas vezes o aposentado, o beneficiário, chega lá no PROCON, fala, doutor, eu recebia um salário de aposentadoria e hoje eu não recebo mais um salário, eu estou tendo um desconto de 200, 300 reais, você sabe o que está acontecendo? O primeiro ato nosso, professor e telespectador, é olhar o extrato do INSS para ver se há ali a contratação de um empréstimo consignado ou não. E muitas vezes a gente é surpreendido pelo desconto desse empréstimo, sendo que aquele consumidor sequer tem conhecimento do banco, tem conhecimento da existência do empréstimo em seu nome. Dessa forma, a gente busca entrar em contato com a instituição financeira para que haja resolução de uma forma pacífica, né, desse conflito. E esses casos de empréstimo consignado, de fraude de empréstimo consignado, hoje representa o maior número de reclamações de direito do consumidor. No PROCON de Inconfidência, representa 40% das reclamações dos consumidores são relativos à contratação do empréstimo consignado indevido. No Brasil, há mais de 33 mil reclamações nesse sentido também, e isso vem causando enorme chateação e prejuízo aos aposentados e aos beneficiários, professor. Doutor Igor, é comum, às vezes, o aposentado aí ter realizado na sua conta aí o empréstimo. E se, porventura, o nome dele, né, for constar aí nesses cadastros, existe a possibilidade de reverter essa questão no judiciário através de uma ação de reparação de danos? Sim, excelente pergunta, professor. Existe sim essa possibilidade, inclusive é o que a gente recomenda caso não haja a solução de forma consensual junto à instituição financeira. O primeiro procedimento nosso, acredito que do jovem advogado hoje em dia, é buscar uma resolução do conflito da forma mais rápida, de uma forma consensual, para que evite um desgaste maior, uma perda de tempo, investimentos aí no Poder Judiciário. Então, a gente busca resolver com o banco, por meio do PROCON ou de outra instituição. Não resolvendo, não tendo forma de resolver, a gente encaminha para o Judiciário, para que no Poder Judiciário haja ali uma reparação desse dano, que é um dano evidente, né, sendo que foi cadastrado no cadastro de negativados. Então, há sim a possibilidade de ajuizar essa ação e de ter bom êxito. O doutor Igor, é comum, por exemplo, o aposentado, as pessoas, principalmente o aposentado, recebe lá o seu salário, de repente a empresa de banco, né, ou a empresa financeira, ela lança esse recurso e a pessoa saca sem saber quanto está vendo, está achando que é alguma coisa a mais no salário e está sacando um empréstimo? Sim, Lucas, é comum, sim, apesar de que o nosso povo ele tem uma boa consciência. Então, assim que há esse depósito, eles já tem alguma coisa estranha. E ao receber o próximo benefício, já notam que há o débito ali desse valor, dessa parcela do consignado. Então, já buscam uma forma para resolver esse problema. Mas o mais comum mesmo é quando é o aposentado, esse beneficiário, ele não reparar nesse depósito. Ele só vai perceber, de fato, quando percebe que o benefício está sendo reduzido.
Aí, quando vai olhar o extrato da conta, se percebe que na conta bancária houve um depósito no valor de, exemplo, R$ 10.000. Por isso, todo mês está sendo debitado R$ 200 da sua conta. Essa é a forma mais comum que a gente tem visto. Doutora Maurício, nesse sim. sentido, assim, a gente vê a explanação do doutor Igor, e nesse sentido, o aposentado, quando ele procura, no caso, você lá no seu escritório, no dia a dia, e questionar, doutora Maurício, eu estou tendo esse problema, o que eu faço? Qual que é a orientação que o senhor passa, geralmente, para essa pessoa que está sendo lesada nesse sentido? A gente faz uma análise, né, para ver se foi um empréstimo pessoal, se foi um cartão de crédito consignado, para poder verificar a situação. Mas eu queria fazer um recorte aqui, ô Lucas, no sentido que existe uma massiva grande hoje de golpes em face desses empréstimos. Há poucos dias eu reparei com uma situação que nós chegamos num ponto que estão falsificando documentos e as pessoas não estão mais escondendo a sua cara numa fraude como essa. Ele falsifica os documentos, vai lá na agência, abre conta corrente, faz empréstimo, procura talão de cheque. Então, existe um crime organizado muito grande por trás de tudo isso. Então, é necessário que seja feito um boletim de ocorrência para resguardar os direitos e para que, principalmente, a Polícia Federal ela possa agir nessas questões. Porque se a gente for analisar que cada aposentado que ganha um salário mínimo, se eles conseguirem fraudar aí 20 aposentados por dia, a gente já tem uma ideia do que pode acontecer de prejuízo aí para o sistema e para os trabalhadores. Então, nós precisamos orientar as pessoas para que acompanhem o seu saldo também. Então, há poucos dias eu falei sobre a questão do fundo de garantia, que já foi depositada agora, inclusive, a correção monetária. Então, as pessoas precisam acompanhar. Então, é muito importante que quem está acompanhando o nosso programa aí, que procure ter sua senha no meu INSS para poder levantar o seu extrato, saber quais valores estão sendo utilizados, porque, às vezes, a gente está preocupado aí com o fraudador, que geralmente ele faz isso num lugar bem distante, em outras cidades, né? Já vi gente fazendo esse tipo de empréstimo aqui no Banco Santos, que nem existe mais, de outros lugares assim, distantes. Então, ficar atento a essas situações. São vários outros golpes que tem por aí, precisa acompanhar. Então, tem a sua senha do meu INSS, verificar seu extrato para não ser pego de surpresa, porque às vezes pode ser aí também filhos ou netos aí que têm acesso ao cartão, à conta corrente e utilizam por conta própria. E às vezes a pessoa nem sabe que isso está acontecendo. Às vezes é uma pessoa mais idosa, né? Então é importante nesse sentido. Doutor Igor, nesse sentido que a doutora Mauri falou aí, das empresas, né, que às vezes a própria família acaba utilizando essas informações para poder conseguir aí dinheiro fácil. A pessoa que está numa situação dessa, que de repente descobriu aí que ela está recebendo algo, recebeu um valor indevido, esse dinheiro foi sacado, ela acabou usando sem querer. Ela consegue entrar, por exemplo, na justiça para recorrer? É comum, as pessoas têm êxito ou dá muito trabalho? Porque às vezes a pessoa acaba falando, acabou deixando assim, eu vou pagando e quer dizer, o banco acaba lucrando e passa um tempo aí, 36 meses depois, acaba aplicando novamente esse golpe. Ô Lucas, é muito comum e o que a gente sempre fala para precaver isso aí, reiterando o que o professor disse, é sempre estar de olho no seu extrato, do meu INSS, estar acompanhando mensalmente, ver se não está tendo nenhum débito na sua conta, ter muito cuidado com os dados pessoais, CPF, número de cartão e tudo mais, porque as quadrilhas elas agem por esses meios. Então, às vezes há um vazamento de algum dado, então tem que ficar esperto onde você cadastra suas informações. É muito comum que logo no primeiro contato com a instituição financeira, ela já possibilite o estorno desse valor para o consumidor. Nas experiências que a gente teve no PROCON de Inconfidência, todas as instituições financeiras reconheceram logo esse empréstimo foi contratado de forma irregular,
possibilitaram, assim, o estorno desse valor, o estorno das parcelas debitadas para os consumidores, desde que restituído o valor depositado pelo banco. Então, o banco depositou um valor de R$10.000 na conta do aposentado, o aposentado faz esse estorno para o banco dos R$10.000 e o banco restitui aquele valor que debitou mês a mês, as parcelas de R$200, R$100. Isso vem acontecendo com tranquilidade em relação aos bancos. Agora, uma pergunta que pode ser para o doutor Igor, como para a doutora Mauri também. Como que os bancos, por exemplo, como que os bancos têm acesso e liberam esse dinheiro no crédito sem que a pessoa faça o pedido? Porque tem até casos que eu conheço de que a pessoa, o aposentado, tinha o dinheiro lá, de repente apareceu um crédito num banco que não era do banco que ele recebia, mas apareceu na conta, e aí acabou dando essa confusão e tendo que negar, entrando, procurando os direitos. Por que isso acontece? Então, Lucas, nós temos aí vários tipos de golpes aí. O primeiro deles que eu quero lembrar aqui é a questão do autoatendimento. Então, fica uma pessoa dizendo ser funcionário do banco, fica próximo ali aos caixas eletrônicos e se propõe a ajudar o aposentado. E nessa ele consegue pegar a senha, pratica o golpe e faz todo esse estorno. O outro também é a questão de informações. Às vezes esses golpistas vão na casa falando que estão vendendo o produto, aproveitam da inocência do aposentado, pega lá o cartão de crédito, documentos pessoais, todos esses. Mas eu quero deixar bem claro que existe já uma ação, eu não sei se é uma ação civil pública, uma medida judicial, inclusive para fazer um levantamento de como esses bancos de dados do INSS têm sido fornecidos para essas quadrilhas. Então, são pessoas de dentro da instituição, né, que passam essas informações, porque eles ligam na casa, dão todas as informações possíveis, número de CPF, endereço, número de conta, e a pessoa acaba sendo iludida. Então, ficar atento a isso também. Também tem a questão aí do golpe do andamento processual, né? Muitas pessoas pegam informações de precatórios, de RPV, ligam na casa das pessoas e se propõem a ajudar a facilitar o pagamento. Quer dizer que isso não é correto. Então, sempre confiar na palavra do seu advogado, e se tiver dúvida, vá até a Justiça Federal, a Justiça Estadual, e procure saber como é que está o seu pagamento ali. Tem também o golpe do recadastramento, né? Liga na casa, fala, olha, está fazendo o recadastramento, preciso dos seus dados aqui. E aí pega a pessoa de surpresa e passa todas as informações. Geralmente, os idosos, na parte da manhã, sempre estão sozinhos. E é um momento que eles mais aproveitam para fazer esse tipo de fraude, de levantar essas informações. Então, é importante saber que tem que se fazer um boletim de ocorrência, não se passa informação nenhuma por telefone, nem quando for ao banco também, porque às vezes a pessoa fala, olha, digita aqui no meu celular a tua senha que eu vou ligar no 0800 para facilitar o desbloqueio da sua conta corrente, porque às vezes eles colocam lá algumas... o que chama de chupacabra, umas coisas assim no caixa eletrônico que vai prejudicar o pagamento. Outra forma também que as quadrilhas têm agido com o vazamento dos dados, sejam pelo próprio sistema do INSS ou por outros sistemas na internet, essas quadrilhas, elas agem principalmente por meio de bancos eletrônicos, de bancos digitais, esses novos bancos que a gente vê atuando, que faz tudo pelo celular, tem que resolve tudo pelo celular, e lá fazem o cadastro, as coisas, e fazem também esse empréstimo. Então, a gente tem que ficar muito atento, o que eu ressalto em proteger os nossos dados. Não fornecer CPF, data de nascimento, esses dados que a gente fala que são dados sensíveis a pessoas desconhecidas, a sites desconhecidos, a essas instituições que a gente não tem essa confiança. É sempre bom ficar atento a isso. E também, completando aqui a informação do Dr. Igor, é extremamente importante também, se porventura a pessoa receber uma ligação dessa, falando de recadastramento, se ela tiver dúvida, ela pode ir até a agência, mas não vá no autoatendimento. Ela entra na agência, fala com o gerente, explica, olha, está acontecendo isso, porque geralmente alguém da quadrilha pode estar lá do lado de fora ali, pronto para poder aplicar o golpe, um sequestro relâmpago, algo nesse sentido. Então, muito cuidado para que não possa cair nessas falcatruas que existem por aí. Então, sempre tem que desconfiar, né, do banco, de alguém que diz que é funcionário da INSS, porque geralmente não acontece assim.
de ligar para ir lá, tudo é feito pessoalmente, tá certo? Então, qualquer suspeita que tiver, por exemplo, ligue na ouvidoria da INSS pelo 135, tá? Converse sempre com outra pessoa, porque eles têm aquele negócio de falar, não, desliga o celular. Não, aí você tem que desligar mesmo. É a mesma questão daquele sequestro que eles fazem aí de filhos, parentes aí, que acaba iludindo as pessoas. E eles são tão convictos que acaba enganando mesmo. Um dia eu estava numa reunião no escritório e tocou o telefone. Olha, nós raptamos a sua filha. Eu falei, nossa, parabéns, fica para vocês, porque eu não tenho filha, eu só tenho filho. Então, numa dessas, se você às vezes está meio desatento, você já fala o nome direto da pessoa, né? Ah, minha filha, Lucy, sei quem. Aí eles já começam uma conversa ali, e aí acaba causando todo o prejuízo que a gente sabe que tem acontecido aí de pessoas pagando 5 mil, 7 mil, 13 mil reais aí para fornecer para esses golpes, que geralmente é do crime organizado, às vezes pessoas que estão dentro dos presídios, que têm acesso a celular e todas as redes de informação. Bom, doutora Mauri, doutor Igor, eu quero agradecer a presença de vocês hoje aqui no nosso programa, esclarecendo, orientando a população num tema tão importante que é o direito do consumidor, principalmente os idosos, né, que estão sendo alvo nesse sentido com as suas aposentadorias, e agora, ainda mais nesse período de pandemia, onde tudo está mais difícil, inflação em alta, é um momento que qualquer centavo a menos vai fazer falta no bolso do consumidor. Eu quero agradecer, Lucas, e só destacar uma questão também, que existe uma margem, né, desses empréstimos aí também. Então, se eu não me engano, é 30%, doutor? Eu não lembro agora. 30%. Então, não pode ultrapassar esse valor também, porque senão daqui a pouco a pessoa está pagando em vez de receber. Eu gostaria de agradecer o convite do professor Mauri, o convite do Lucas. Para mim, reiterar aqui o orgulho, a honra que eu tenho de estar aqui com vocês. E estamos à disposição. Então, sempre que houver algum indício de alguma fraude, principalmente essa questão que está sendo mais recorrente do empréstimo consignado, tente resolver, primeiramente, logo com a instituição financeira, tenta ligar lá no banco que você recebe, no banco que foi feito esse empréstimo, ou no banco que foi feito esse empréstimo. Se não houver possibilidade de resolver pelo telefone ou na agência, procure o PROCON. O PROCON está de portas abertas aqui em Pouso Alegre, em Confidência, onde quer que seja, para receber os consumidores, para tentar resolver essa demanda. E, se não, busque um advogado e vá à justiça e recorrer atrás dos seus direitos. Eu quero agradecer ao doutor Igor pela presença, ao Lucas, à TV por esse papel extremamente importante de conscientizar a nossa população para que possa ter uma vida mais tranquila, né? Como eu disse no início, a pessoa trabalha anos e anos e, de repente, ela se depara com uma situação que pode levar todo o seu depósito, uma vida de trabalho aí perdida em questão de minutos. Então, muita atenção. Qualquer dúvida nesse sentido, mande as suas perguntas para cá, que a gente vai esclarecendo aí nos nossos próximos programas. Com certeza, se você quiser participar, o nosso e-mail aparece aí na tela, suldeminasinfoco@gmail.com. Também o nosso telefone está aí, 359-8853-9542. É o nosso WhatsApp também, você pode participar, mandar sugestões, mandar perguntas, que sempre a gente está também aqui repercutindo nesse nosso quadro aqui com a participação do doutor Mauri, sempre convidados, agradecendo o doutor Igor aí, hoje a presença. Um abraço a todos de Inconfidentes que também estão nos acompanhando nessa nossa entrevista. Doutora Mauri, doutor Igor, mais uma vez, obrigado pela parceria e pela participação. A gente faz um rápido intervalo. Daqui a pouquinho o nosso programa continua, não saia daí, que é rapidinho.